região. Polícia Rodoviária dá dicas para uma viagem com segurança. Veículo pega fogo na BR-135 e deixa 5 feridos. Caxienses compram o presente de Natal na última hora e deixam o comércio movimentado. IEMA divulga lista de aprovados para turmas de 2020. Fiéis participam da tradicional Missa do Galo na Catedral. E ainda, Guerra da Balaiada. Filme retrata uma das principais revoltas populares ocorridas no Brasil e no Maranhão. Caxias, 25 de dezembro, dia de Natal. Está no ar o Jornal da Guanaré. Polícia Civil registra feriado de Natal tranquilo. Os detalhes com o repórter Roberto Maia. Na véspera de Natal, a Polícia Militar, através do 2º Batalhão, conseguiu tirar de circulação 2 motocicletas que foram tomadas de assalto há poucos dias. Essas 2 motos estavam em uma residência no bairro Luísa Queiroz. As motos foram apreendidas pela guarnição de serviço da Polícia Militar e 2 mulheres foram conduzidas aqui para o plantão central da Polícia Civil. E ainda falando da Polícia Civil, tanto a militar e a Polícia Civil estão trabalhando em regime de plantão. Não tivemos nenhuma ocorrência de ontem, aliás, para hoje, na área da polícia. Portanto, o trabalho continua sendo realizado nas instituições, estão em regime de plantão, e aí nenhum registro de, podemos dizer assim, de grande vulto, como a gente fala na linguagem policial, né, foi registrado aí, tanto na véspera de Natal como hoje, dia de Natal, dia 25. Portanto, o trabalho continua sendo realizado, intensificando ainda sempre o trabalho proativo e preventivo na segurança pública de Caxias. Com as imagens, Marcos Gonçalves, Roberto Maia, para a TV Guanaré. E ontem um carro de passeio capotou e pegou fogo no quilômetro 34, em Campo de Peris, na BR-135. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no veículo estavam 5 ocupantes e ninguém morreu. Após o acidente, 4 passageiros ficaram com ferimentos leves e 1 com ferimentos graves. Em Bacabal, foi morto a facadas. O corpo da vítima, identificada como Valdivino dos Santos Silva, de 26 anos, foi encontrado dentro do quarto da própria casa da vítima. A polícia investiga um possível latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima, identificada por Valdivino dos Santos Silva, de 26 anos, foi assassinado dentro do quarto de sua residência na rua Antônio Filho, no bairro Trizidela. Na cena do crime, investigadores da Polícia Civil encontraram um pedaço de faca, ainda na região do tórax da vítima. Houve ainda perfurações no pescoço, onde quase foi degolado. Uma das linhas de investigação é latrocínio, roubo seguido de morte, pois foram levados alguns pertences de Valdivino. Na verdade, nós ainda estamos tentando entender, né, e procurando acusados, porque como o fato ocorreu, né, dentro da residência da vítima, não se sabe precisar a hora do fato. O que nós sabemos são as informações que chegaram ao Copom, através de telefone, e colhidos no local, né, onde a vítima foi encontrada com as perfurações de faca, inclusive com um pedaço de uma arma branca no seu corpo, e que supostamente alguém havia fugido pelos fundos quando o parente da vítima chegou, né, na residência e bateu na porta. Mas isso tudo ainda precisa ser investigado. Não sabemos ainda o motivo do crime, mas por a pessoa estar dentro da casa, porta fechada, tudo, presume-se que seria alguém conhecido da vítima, né, que tenha passado a noite por lá ou entrado durante a madrugada, mas presume-se que com ele, né, devido à casa estar toda trancada. E alguns pertences também foram levados, né? Então, nós podemos estar falando de um latrocínio, né, ali no bairro Trizidela. Um crime que foi cometido com bastante crueldade, né? Tendo em vista a forma como a vítima foi encontrada. Exatamente. Mais uma vez eu digo, nós podemos entender que seria alguém que estivesse com ela, ou 1 ou 2 pessoas ali dentro da residência, né? E teve tempo de cometer tanto o crime como fazer o furto dos objetos que foram levados da vítima, né? Agora, é um fato que a Polícia Civil aí vai investigar com certeza e vai verificar, né, como ocorreu o crime, né, e supostamente levantar quem são
os acusados, né? Os supostos acusados do fato. A Polícia Militar tinha um conhecimento da vida pregressa da vítima, se tinha alguma passagem, se já era conhecido na área policial? Não, até o momento não foi levantado nada, não foi encontrado nada contra a vítima, né? Nós não sabemos em nenhum tipo de envolvimento dele com algum crime. Neste período do ano, as estradas ficam muito movimentadas. É gente indo e vindo para diferentes destinos. É nesse momento que o motorista de veículos tem que ficar atento a algumas orientações para que possam seguir a viagem com tranquilidade. Nessa época do ano, o fluxo de carros aumenta bastante nas rodovias que cortam o Maranhão. A estrada é o destino de quem viaja a passeio ou a trabalho. Aí já viu, né? Veículos pequenos e pesados dividem o mesmo espaço. Combinação que às vezes acaba em acidente, causados em sua grande maioria por problemas mecânicos ou simplesmente falta de atenção. A maioria dos acidentes, eles poderiam ser evitados, né? Seja pela a postura do condutor frente à situação, né? Seja pela omissão dele na manutenção do veículo, né? Algo no veículo que deveria ter sido feito, seja relacionado aos freios, ao sistema elétrico do veículo e que não foi devidamente ajustado. Para melhorar a segurança nesse feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal dá algumas dicas para que o motorista possa viajar com mais tranquilidade. O condutor, antes de pegar a estrada, ele deve primeiramente começar observando pela documentação, né? A documentação pessoal, no caso a Carteira Nacional de Habilitação, e a documentação do veículo, para saber se estão em condições, né? Se a carteira de habilitação está dentro do prazo de validade e se o veículo está devidamente licenciado junto ao órgão de trânsito, né? Para evitar transtornos durante a fiscalização durante a sua viagem. Em caso de dúvidas, o condutor deve procurar o apoio da Polícia Rodoviária Federal por meio do telefone 191. E você vai ver a seguir. Consumidor vai às compras na última hora e deixa o comércio movimentado. E mais, a tradicional Missa do Galo na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios. Voltamos em instantes. Muita gente deixou para comprar os presentes de Natal na última hora. Com isso, o Centro Comercial de Caxias registrou um grande movimento nessa terça-feira. A véspera de Natal foi de muita movimentação no comércio caxiense. Durante o dia, a correria foi grande, lojas lotadas e cada cliente buscando agradar a família. Como eu tenho 3 filhos, né, eu vim agraciá-los com esses presentinhos de Natal. No comércio de Caxias está super aquecido, né? Está muito movimentado. E a gente veio aqui comprar os presentinhos para agradar a família toda. Nessa terça-feira, o comércio funcionou até às 21 horas. À noite, muita gente ainda escolhia as roupas, calçados, dentre outros itens, para a alegria dos lojistas e do comércio informal. Sempre Natal é aquela véspera que sempre é bem-vinda, né? A gente sempre espera mais. Então, esse ano não foi diferente, foi bom. Não deixar de comprar o presente para aquela pessoa tão especial, não deixar de se auto-presentear, né? Renovar os móveis do seu lar. Então, esse horário prolongado pode ter certeza. Ele facilitou muito a vida do nosso consumidor. Teve gente que deixou para a última hora a compra do presente. O horário estendido favoreceu a clientela que trabalha até às 18 horas. Facilitou realmente esse horário estendido? É melhor para o trabalho. Assim, eu espero que também seja importante também para os comerciantes e comerciários, né? O presidente do Sindicato dos Lojistas de Caxias, Ivan Ferreira, destaca o funcionamento do comércio neste final de ano, inclusive como será o funcionamento no sábado e domingo próximo, após acordo entre patrões e empregados. É uma negociação que nós sempre fazemos entre os dois sindicatos, patrões e empregados, para que a gente possa realmente dar suporte ao grande fluxo de clientes que nós temos em nossa cidade. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a FEComércio, acredita que o crescimento das vendas será de 6% neste Natal. E mesmo nas vésperas do feriado, lotéricas e correspondentes bancários também receberam clientes. Gente tentando pagar contas ou solucionar problemas financeiros.
antes do feriado. Os bancos no Maranhão funcionaram em horário especial de atendimento. Uma manhã bastante movimentada para quem deixou para efetuar pagamentos na última hora em Caxias. Já no final da tarde, um movimento muito pequeno de pessoas à procura dos serviços na rede bancária em Caxias. Mas manterá o mesmo horário padrão para as casas lotéricas, e até o meio-dia. Portanto, as pessoas que se programaram pagaram logo cedo os seus boletos na rede bancária e nos atendimentos autorizados. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, as agências dos estados com horário igual ao de Brasília deveriam abrir às 9 e fechar às 11, véspera de Natal, o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes. Será 30 de dezembro. No dia 31, todas as instituições financeiras estarão fechadas. Conforme a FEBRABAN, os carnês e contas de consumo como água, energia, telefone, vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Já os tributos, segundo o órgão, normalmente já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais. Na noite em que as famílias se reúnem para celebrar o nascimento de Cristo, a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios em Caxias fica pequena. Os fiéis lotaram cada espaço do templo religioso para participar da tradicional Missa do Galo. Remédios ficou completamente lotada de fiéis para acompanhar a tradicional Missa do Galo. O momento era de reverenciar o dono da festa, o Menino Jesus. A Missa do Galo é celebrada na véspera do Natal e deriva de uma lenda ancestral, segundo a qual, na meia-noite de 24 de dezembro, um galo teria cantado fortemente, anunciando a vinda de Jesus, o Filho de Deus. Então hoje é dia da gente bendizer ao Senhor e reforçar em nós essa convicção de que Deus quis estabelecer com a humanidade um novo relacionamento, né? E que não está simplesmente através dos homens, mas Ele enviou o seu próprio Filho para que Ele mesmo fosse aquele que nos conduzisse para o paraíso perdido pelo primeiro homem e pela primeira mulher. Por isso que uma das coisas que se diz de Jesus nesse período é de que Ele é o novo Adão, né? E Maria, a nova Eva. E foi marcada por cânticos natalinos, além de uma pequena procissão com a imagem do Menino Jesus dentro da Igreja Catedral, que foi conduzido até o presépio montado dentro da igreja. A importância dessa noite de hoje é a gratidão de Deus nos dar o seu Filho único, né, por nós, Salvador. E essa felicidade de hoje é fazer iluminar realmente o Cristo em nós, que sejamos felizes por Ele. É a principal lembrança de Jesus. É um tempo de muita fé, de muita entrega, de muita busca de Deus. As pessoas passam o ano todo mais pensando em si. Quando é esse tempo as pessoas se encontram mais, são mais irmãos. Mas é importante lembrar que tudo isso por Ele, né? Por Ele que é o Senhor, pelo nosso Salvador. A centenária lembrança da simbologia do nascimento de Cristo em Caxias representa uma mensagem de que Cristo vive em cada ser humano. Então o foco principal é a encarnação, o verbo de Deus que assumiu a nossa humanidade, obra de Deus, obra do Espírito Santo, mas a vontade também de Nossa Senhora, de Maria, aquela jovenzinha que acolheu o projeto de Deus. Então todos nós estamos recriados aí, certamente por esta celebração de hoje, e que isso é permanente na nossa fé. Hoje nós só damos a alegria de celebrar bem, mas isso é coisa do dia a dia da vida do cristão. Deus se fez homem e habitou entre nós. Após a celebração da chegada do dia de Natal, o principal destino dos caxienses e visitantes para descansar é o Balneário Veneza. Vamos até lá saber como está a movimentação com o repórter Roberto Maia. Olá, Cláudia, a todos os telespectadores da TV Guanaré. Falamos aqui do Balneário Veneza, que é um dos maiores pontos turísticos de Caxias. E lembrando que logo mais à tarde a movimentação ela se intensifica, fica maior, né? Algumas pessoas logo cedo aqui comparecendo, apreciando essa linda paisagem, né?
tomando aquele belo banho no Balneário Veneza e tomando aquela cerveja geladinha. Conversamos com alguns turistas, inclusive pessoas de outros estados e países. Vamos conversar aqui com o Maurício, ele que é da Bolívia, falando da alegria de estar aqui prestigiando essa belíssima paisagem. O que você achou do Balneário Veneza aqui em Caxias, esse ponto turístico? La Veneza? Sim. Bom demais, rapaz. Bom demais. Veneza legal. Tudo legal. Tá certo? E a receptividade aqui dos caxienses, o local? Esse é maravilhoso. Todo caxiense é maravilhoso. Mas aqui Veneza legal demais. Legal. Como é que o senhor soube aqui do ponto turístico? Como é que você soube aqui? Rapaz, eu estou morando aqui 3 anos já. Mas Veneza é legal. É ótimo. Eu sou colombiano, mas é bom demais. É bom demais. Pois é, a alegria dos turistas, não só aqui de outros estados, mas também de outros países, como você viu aí, o Maurício, que é lá da Colômbia, que está aqui reunido com toda a sua turma, né, brincando, curtindo, se divertindo no Balneário Veneza. Agora, eu descobri aqui uma coisa, Cláudia, que eu não sou de Caxias, você sabe muito bem, aqui vende o melhor pirão de parida, o tradicional pirão de parida no Balneário Veneza. Eu conversei aqui com a dona Osmarina, que fala sobre esse pirão de parida, que é bastante vendido aqui no balneário. Vamos conferir a entrevista dela. Eu descobri que aqui vende o melhor pirão de parida, né, da cidade de Caxias. É isso mesmo, dona Marina? Rapaz, as pessoas falam que o melhor pirão de parida é aqui no Mistério da Meia-Noite, né? Mas só sabe as pessoas comer. E como é que está hoje aqui esse movimento já nesse Natal? Está mais ou menos? Parece que a expectativa é logo mais à tarde para as pessoas comparecerem aqui? Só mais tarde. Agora todo mundo tá de ressaca. Todo mundo se reúne aqui para degustar o melhor pirão de parida, né? Verdade. Tá aí, então o convite é tentador, já está feito para você apreciar essa linda paisagem nesse feriado hoje, né? Dia de Natal, as famílias reunidas, logo mais à tarde, aqui vai ficar repleto de pessoas curtindo este feriado juntamente com todas as famílias. No Balneário Veneza, o ponto turístico é o lugar certo. Voltamos aos estúdios. E veja a seguir. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, divulgou a lista dos candidatos aprovados para as vagas em 2020. E mais o filme que conta um pouco da história da Revolta da Balaiada. É daqui a pouco. O Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IEMA, divulgou a lista dos candidatos aprovados para estudarem nas unidades plenas do Instituto em 2020, incluindo Caxias. O candidato deve realizar a matrícula de 6 a 10 de janeiro, apresentando os documentos obrigatórios solicitados no edital. Após o período de matrículas, haverá divulgação da lista de excedentes com vagas disponíveis a partir da desistência de candidatos aprovados no resultado final. O bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo ranger e apertar dos dentes durante o sono. Essa pressão pode causar desgaste, amolecimento dos dentes, provocando até problemas ósseos na gengiva e na articulação da mandíbula. Cerca de 40% da população sofre de bruxismo, um problema que faz o indivíduo ranger os dentes durante o sono ou no dia a dia. A Raquel Sampaio já teve bruxismo e não sabia. Eu não tinha me atentado para o bruxismo até o dia que eu fui dormir com uma amiga, né? Tava na casa dela, a gente dormiu e ela escutou um barulho muito esquisito, né? E quando ela escutou esse som, ela percebeu que estava vindo de mim, da minha boca, né? Aquele som do ranger dos dentes. E aí, quando foi pela manhã, ela me explicou, falou comigo e disse: Raquel, você estava dormindo e eu escutei você rangendo os dentes à noite. E até então eu não tinha prestado atenção a nenhum dos sintomas, nem observado nada. Eu só acordava às vezes com dor, muita dor aqui no maxilar
E muitas vezes dor de cabeça, e não sabia a origem, né? Achei que eu não tinha tido um bom sono e não atrelava ao bruxismo. Uma das grandes causas do bruxismo é o estresse, pela ansiedade. Por isso também é bom ficar atento à saúde mental. Nesse caso, um acompanhamento psicológico é essencial. Dessa forma, é necessário analisar todos os aspectos. Para a identificação do bruxismo, você definir o paciente como bruxista é um processo um pouco complexo. Geralmente o paciente nos procura com a queixa de que ele range os dentes, ou que ele aperta, ou que o companheiro dele range ou aperta os dentes. Ele percebeu isso à noite. Mas isso, por si só, a gente não pode fechar o diagnóstico que o paciente é bruxista unicamente pela queixa. Ele pode ter tido um episódio de bruxismo e não ter novamente esse episódio, mas aquele episódio foi percebido. Então, a segunda etapa do processo de diagnóstico, a gente vai fazer um exame clínico, observar se o paciente tem desgastes dentários, aplanamento de estrutura dentária, que são características clínicas de eventos de bruxismo. Feito o exame clínico do paciente com a declaração do paciente que ele range à noite, aí a próxima etapa é a gente solicitar um exame de polissonografia. Eu entendo que pode ter sido algo psicológico naquele momento, naquele período da minha vida, mas que hoje, graças a Deus, eu não sinto mais nenhum tipo desses sintomas. O concurso 2220 da Mega da Virada pode pagar 300 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. Este será o maior prêmio acumulado da história da Mega Sena. Tanto entre concursos regulares como o Mega da Virada, o valor mínimo para apostar é R$ 4,50. O sorteio será no dia 31 de dezembro de 2019, a partir das 20 horas. O Ministério da Educação definiu para os dias 28 a 31 de janeiro o período de inscrição para o ProUni de 2020. Estudantes de todo o país poderão se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni, a partir do dia 28 de janeiro. O prazo vai até o dia 31 de janeiro. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais de 100% ou de 50% para estudantes de curso de graduação e de cursos sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior. As bolsas integrais são destinadas a estudantes com renda familiar bruta per capita de até 1,5 salários. Já as bolsas parciais contemplam os candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até 3 salários mínimos. O ProUni é voltado para candidatos que não tenham diploma de curso superior e que participaram do Enem em 2018. Os alunos devem ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou em instituição privada como bolsistas integrais. Além disso, é necessário ter obtido nota mínima de 450 pontos na média aritmética das notas nas provas do Enem. Também podem participar do programa alunos com deficiência e professores da rede pública. Uma história de amor e fúria. É esse o título do filme que retrata uma das principais revoltas populares ocorridas no Brasil e no Maranhão, a Guerra da Balaiada. Ela foi retratada no filme Uma História de Amor e Fúria. Estamos falando da Balaiada, a guerra que ocorreu entre 1838 e 1841 do século XIX no Maranhão, e Caxias está neste cenário. E que está retratada no filme de animação brasileira do gênero ficção científica, que conta a história de um homem que está vivo há 600 anos no Brasil, onde o protagonista passa por momentos marcantes da história do país, a exemplo da Balaiada, que celebrou seus 181 anos neste dia 13 de dezembro. Nós temos um museu, um memorial, na verdade, criado com peças, um acervo com mais de 350 peças, onde o aluno, o visitante, o pesquisador, o turista pode vir conhecer mais de próximo a história da guerra. Aqui, realmente, nós temos também o palco da guerra, temos as ruínas do antigo quartel da Balaiada. A revolta começou na Vila da Manga, atual cidade de Nina Rodrigues, e ganhou o nome de Balaiada, porque balaio era o apelido de um dos líderes do movimento. Caxias tem o Memorial da Balaiada com mais de 300 peças que lembram o contexto histórico de ocorrência da Revolta Popular, considerada uma das maiores insurreições populares do Brasil Império, e que chegou a mobilizar mais de 12 mil homens ao longo de 4 anos.
As ruínas do antigo quartel da Balaiada foram construídas no ano de 1823 e foi aqui que a tropa legalista do norte ficou alojada, enquanto os balaios ficaram escondidos dentro de igrejas no centro da cidade de Caxias. As ruínas do antigo quartel da Balaiada são visitadas diariamente por diversas pessoas. Ano passado, nós tivemos um público de mais de 75 mil visitantes que por aqui passaram para compreender o que aconteceu nesse lugar. Em Caxias, embora tenha sido sufocada em 1838 por Luiz Alves de Lima e Silva, que viria depois a receber o título de Duque de Caxias, a Balaiada é símbolo de libertação e, para a historiadora, deve ser lembrada como marco da liberdade do povo maranhense e, por que não dizer, símbolo da luta pela liberdade do povo brasileiro. As ruínas do antigo quartel da Balaiada, nós dizemos, ela é um símbolo da Balaiada, é um símbolo também do que nós podemos dizer da repressão, da luta daqueles homens simples, né, dos vaqueiros, mestiços, escravos, índios e brancos pobres que lutaram por um ideal de liberdade. A Balaiada, nós dizemos sempre, é um grito de liberdade. Uma excelente tarde de Natal para você. O Jornal da Guanaré fica por aqui. A gente volta amanhã. Daqui a pouco tem resenha esportiva e depois do programa A Hora do Povo. Até amanhã.